vai ter um cronograma também de redação e a gente precisa falar hoje sobre um outro gênero textual. Mas para português, eu peço que um secretário aí, ou uma secretária, envie para a professora Dani os nossos dias aí de português, o nosso cronograma. Já está no slide, então vejam bem. Eu montei 3 atividades avaliativas, tá? Porque o nosso tempo, eu estou preocupada com o nosso tempo, mas vamos lá. Eureka, eu só vou cobrar 2 capítulos do Eureka. Só para a turma de vocês que eu vou cobrar 2, porque não vai ser possível ir além disso, porque o conteúdo ele é um pouquinho complexo aí no capítulo 13, tá? Então, a gente vai precisar de fortalecer um pouquinho mais. Então, Eureka, capítulo 12, depois eu vejo o dia direitinho, tá? Que a gente vai precisar terminar bem sujeito e predicado. E também o capítulo 13. Só saibam que, por enquanto, vocês farão esses 2 capítulos. O dia ainda não está cronometrado aí. Agora, as atividades do Google Forms, eu vou colocar tudo fora da hora da minha aula, deixando de um dia para o outro, e eu vou lembrando sempre nos grupos, tá? Cuidado com esse prazo, porque o sistema é fechado. Então, no dia 29 de outubro, vocês já podem colocar aí no cronograma. Atividade avaliativa de português. Vai começar 29 de outubro ao meio-dia e vai terminar no dia 30 de outubro às 16 horas, do capítulo 11 apenas, tá? Que nós já trabalhamos o capítulo 11. Vou montar uma atividade de revisão sobre o capítulo 11 para vocês. Outra atividade, lá no dia 9 de novembro, registrem essa data no grupo, 29 de outubro, 9 de novembro, vai ser sobre o capítulo 12, que é a classificação do sujeito e predicado. O capítulo 12, que eu disse que requer um pouquinho mais de cuidado, que nós vamos ver hoje, vamos dar continuidade a umas semanas adiante. Depois, no dia 19 de novembro, de manhã, nós teremos a avaliação do livro. E a parte da tarde, depois do meio-dia, vai abrir o Google Forms para a avaliação de português, que é do capítulo 13. Então, registrem isso aí. Essas 3 datas, por favor, enviem no grupo para a professora Daniela colocar no cronograma de vocês. Alguém já enviou? Eu já enviei, tia. Ok, muito obrigada, Manu, pela sua parceria, sendo minha secretária aí nesse ensino à distância. Obrigada, valeu. Eu sei que eu... Esse bimestre não vai ter o simulado mesmo da escola? Não, só É do todo SAS. site? 50 pontos é o simulado do SAS, do capítulo 6 ao 12. Olha aí, não vai ter da escola. Nós vamos ter que montar atividades com valor 50 pontos, onde eu já distribuí aí os pontos. Olha, tem 50 pontos as atividades de português, tá? 10 do Eureka, 20 no primeiro, 10 no segundo, 10 no terceiro. Tá? No quarto, aliás. 1, 2, 3, 4. 50 pontos. E vai somar com o simulado do SAS, mais 50 pontos. O tempo é curtinho, Maria Clara. Estamos em reta final. Precisamos pedir mais do que nunca a serenidade de Deus para cada dia aí da nossa vida nesse finalzinho do bimestre, finalzinho do ano. Tá, minha princesa? Então, fiquem ligadinhos aí no cronograma de português. Então, se a Manu já registrou, obrigada, Manu. Então, vamos abrir a apostila agora, temos uma tarefa para corrigir. Eu vou corrigir nesta aula, vamos ver se a gente consegue fazer a correção. Não sei, vai depender, né? Não vou escutar muitos alunos em cada resposta, não, tá? Então, eu só peço o seguinte, quem falar uma vez, que dê oportunidade para outros responderem, para que muitos possam ter a possibilidade de participar, de ganhar depois o pontinho extra, o bônus na participação. Então, eu dou sempre essa oportunidade em todas as minhas turmas. Então, e também não posso ficar esperando muito silêncio. Então, se demorar para responder, eu acabo chamando quem já falou e que gostaria de responder novamente, tá? Mas eu evito repetir. Então, página 37,
Vocês leram em casa uma entrevista feita com Drauzio Varela, um médico, né? Super credenciado, super famoso dentro do nosso país. Então, você assistiu uma entrevista primeiro com o nadador paraolímpico, que a gente já corrigiu na aula passada, né? Daniel Dias. E agora, vocês leram em casa uma entrevista feita com o Dr. Drauzio Varela, um renomado médico brasileiro que costuma se apresentar em programas de televisão para falar de questões relacionadas à saúde. E ele colocou um tema aqui que eu amei, que é pedalar, né? Ai, que delícia, é o que eu mais gosto de fazer, pedalar. Pedalo todos os dias para liberar sobre correr. todo o meu estresse, correr, pedalar, caminhar, tudo que é saudável, ter uma vida saudável, seja a idade que for. Ele mostra aqui a importância nessa entrevista. Então, vamos à correção. Vamos lá. Letra A. Número 1. Observe a composição da entrevista escrita. Descreva. Então, a Ailton já levantou a mão aqui para mim. Esse sexto ano é uma graça. Vamos lá. Ailton, sala de espera. Peraí, deixa eu... Onde? Só um instantinho, alunos. Tem aluna aqui que eu tenho que admitir que está me esperando. Eu esqueci. Ailton pode responder número 1. Ele apresenta título, foto, texto introdutório e perguntas e respostas. Perfeito, Ailton, vamos colocar aqui. Não tem outra resposta, não dá para escutar mais. Olha, que ele já disse tudo. Ela é escrita, a entrevista escrita apresenta título, foto, texto introdutório, né, que é todo um texto, o corpo do texto, uma sequência de perguntas e respostas. Isso é uma entrevista. Nós não vamos trabalhar em entrevista dentro de redação. É uma pena que o nosso tempo também é curtinho. Eu selecionei, que nós vamos ver na próxima aula melhor, alguns gêneros textuais, aí eu pulei a entrevista. Então, temos a resposta da letra A. Agora, a Marília levantou a mão aqui, vai responder a B. Qual é a função do texto inicial da entrevista? Na entrevista oral de Daniel Dias, que trecho corresponde a esse texto inicial? O que você colocou? Falar sobre o entrevistado, quando a apresentadora fala sobre Daniel Dias. Ok, então a função do texto inicial da entrevista, é claro, é apresentar o entrevistado, é falar sobre um entrevistado. Respondeu certinho. E na outra, olha, o que você colocou na segunda? Leia de novo, Marília. Quando a apresentadora fala sobre Daniel Dias. Ok, então quando a apresentadora, que é porque no gabarito cita o nome da apresentadora, Juliana Oliveira, apresenta, fala o nome do programa, mas o que a Marília colocou está reduzido, mas está certinho, tá? Quando a apresentadora fala sobre a vida de Daniel Dias. Ok, Manu, mas aí tem uma resposta do gabarito aí da minha apostila. Deixa aí um pouquinho, eu vou lendo a letra C. Tem alguém que vai querer responder? Ninguém levantou a mão aqui para mim, hein? Somente Ailton e Marília, quero ouvir outros. Vou lendo a letra C enquanto isso... Eu tinha esquecido de baixar a mão. Oi? Não era para falar, não, eu tinha esquecido de baixar a mão. Não, mas eu sei, não tem problema não, eu sei. Então, o Guilherme Davi que está entrando agora. Guilherme, nós estamos corrigindo tarefa, página 38 da apostila, tá? Da entrevista. Agora é a Maria Clara Fortes que vai responder. A sequência de perguntas e respostas aparece explicitamente na entrevista escrita. O mesmo acontece na entrevista oral de Daniel Dias. Como o espectador sabe o que foi perguntado? Pode responder. Tem várias perguntinhas aí, não é, Maria Clara? Na primeira, o mesmo acontece na entrevista oral de Daniel Dias? Não. Não. Agora a outra, responda a outra. Tia, eu fiquei meio em dúvida nessa, porque eu não sabia como o espectador sabe o que foi perguntado, em qual das duas que estava perguntando.
Se era que a gente leu agora ou se estava perguntando da do Daniel Dias. Peraí, é do Daniel Dias. Olha bem. O mesmo acontece na entrevista oral de Daniel Dias? Não. Como o espectador sabe o que foi perguntado lá na do Daniel Dias? Ah, Tati. Então o meu tá errado, desculpa. O que você colocou? Eu achei que era nessa que a gente leu, aí eu coloquei por meio do Você poderia subtítulo acrescentar, porque poderia também colocar que aparece explicitamente, né? Diga a sua resposta, leia aí. Coloquei. Por meio dos subtítulos em negrito que aparecem ao longo do texto. Eu estava falando Então da que a gente acabou de ler. Você coloca isso aí dentro do parênteses relacionado à segunda entrevista. Então, eu vou ouvir a resposta agora da primeira entrevista. Como o espectador sabe o que foi perguntado na entrevista com Daniel Dias, de Juliana entrevistando Daniel Dias. Quem fez, então, para acrescentar aí o que a Maria Clara já respondeu? Ou vocês acharam igualzinho, interpretaram da mesma forma que a Maria Clara? Foi isso? Eu interpretei diferente. Então, diga, Marília, o que você colocou? Senão, na entrevista de Daniel, ele responde uma pergunta indiretamente. Responde uma pergunta indiretamente? Quer mais? Eu quero ouvir outra resposta aí. Pode até ser, mas vai precisar acrescentar. Isso aí, essa resposta está pouquinha, está vaga. Precisa ser mais completa. Quem fez, diga, Ailton. Pelas perguntas, o espectador deduz pelas respostas, o espectador deduz a pergunta. Fala de novo. Fala de novo, Ailton, não deu para entender. Pela resposta, o espectador deduz as perguntas. Com a resposta, deduz-se as perguntas. Foi isso que você fez? Isso? Mais uma outra resposta? Mais alguém fez? Preciso de mais um apenas. Tem algumas perguntas que eu preciso escutar. Eu acho que eu coloquei errado. Leia o que você colocou. Eu coloquei assim. Não, no caso da entrevista de Daniel Dias, Juliana Oliveira convida o espectador a conhecer a infância do atleta. Ok, o nadador fala mais ainda sobre sua infância, né? Então, é isso aí, chegou mais próxima. Mas veja, do Ailton pode deixar, da Marília também, e a Maria Clara Fortes vai acrescentar, tá? Olha o que vai aparecer aqui para vocês, hein? Tá na outra página. Só um instantinho, alunos. Só um minutinho aqui. Deixa eu colocar na letra C. Aí. Não dá, vocês vão ver a resposta da letra B, não tem jeito, não tem problema não. Então, não, no caso da entrevista, olha lá, de Daniel, a Juliana convida o espectador a conhecer, então ela faz um convite para que o espectador, todos nós, né, que acompanhamos lá o vídeo, para conhecer um pouco da infância do atleta. Mas o nadador, além disso, ele fala mais ainda sobre a sua infância. Ficou muito bacana aquele vídeo, aquela entrevista. E o espectador deduz o que foi perguntado pelas respostas do entrevistado. Então, ele acrescentou, além do que estava perguntando, e a gente foi imaginando, olha, tem muito mais coisa dentro da vida dele sem que a entrevistadora tenha feito a pergunta. Muito bem. Na letra D, por que é importante que haja foto na entrevista? Quem quer responder essa? E eu posso dar minha resposta? Pode. Depois a Maria Luísa Correia vai responder a outra. Pode, Dani. Coloquei assim, para saber quem está sendo entrevistado ou qual o assunto. Ok. É para saber quem foi entrevistado e qual o assunto. Aqui já tem até a resposta aparecendo para vocês, né? É uma forma de apresentar o entrevistado a todos nós, a cada leitor. E também qual o assunto, claro. Joia, Dani, obrigada. Na número 2, agora vai ser quem mesmo que eu falei?
Deixa eu ver aqui. Maria Luísa. Maria Luísa Correia, isso. No texto inicial, o leitor descobre que a entrevista foi realizada às 8h30 da manhã. A primeira pergunta feita a Drauzio é: o senhor já correu hoje? Qual é a relevância dessa pergunta? Muito legal essa entrevista dele, né? Mostrando a importância aí também da corrida. Diga, quem quer dizer? Deixa eu ver. Maria Luísa Correia, que vai responder. Tia, eu coloquei assim, mas eu não sei se está certo. O médico gosta desses hobbies, e essa pergunta é para saber se ele fez por causa que, como ele gosta, ele sempre faz. Eu não sei explicar. Ele cita lá na entrevista que ele faz isso todos os dias, não é? Ele acorda cedinho e faz a corrida dele diária. Bacana, hein? Quem mais? Deixa a sua resposta aí. Um outro aluno ou uma aluna? Posso responder? Pode. Maria Luísa Flores. Isso. Eu botei. É uma forma de trazer à tona o assunto. É uma forma de trazer à tona o assunto da entrevista, né? Isso aí, Maria Luísa Flores. Alguém mais? Mais um? Tia, eu coloquei. A pergunta é relevante pelo fato de ser sobre o assunto retratado na notícia. Ok, então olha que vocês responderam, vejam se está de acordo, ó. Essa pergunta é muito relevante, ela é muito importante, porque é uma forma de trazer à tona o assunto da entrevista, a ideia de prática regular de atividades físicas pelo médico. Então, todas as manhãs ele faz isso. Então, a prática dessa atividade física é importantíssimo. Ele, como médico, ele sabe dessa importância e tira esse tempinho da vida dele, de tantos afazeres, para fazer essa atividade física, exercer atividade. Vamos para o número qual mesmo? Número 3. É o 3? Não está aparecendo o número aqui. Espera aí. 3. Ao longo da entrevista, Drauzio vai derrubando alguns mitos em relação à prática de corrida. Cite exemplos desses mitos. Lá fala realmente alguns mitos. Quem fez essa, que ainda não respondeu, quem não teve a possibilidade, a oportunidade de responder rapidinho, tá? Para a gente não perder tempo. Quem não falou? Tem uma turma grande aí que ainda não falou. O que ele fala? O que é falado lá na entrevista? O que acontece com os joelhos? Vamos ver. Isabela fez? Isabela fez? Luca, você fez? Eu fiz, tia. Opa, eu fiz. Quem falou eu fiz? Forte, mas eu já respondi a outra. Você já respondeu. Vamos tentar outro. Luca fez? Ana Beatriz fez? João Pedro fez? Sim. Opa! Aí, Luca! Diga, Luca, qual a sua resposta aí? Obrigada, Luca, diga. Pode responder. Número 3. Essas tem meio em dúvida. Coloca aí. Leia o que você fez. Número 3. É o sonho para correr. É o quê? O sonho para correr. O sonho para correr? Não, Luca, realmente, você teria que colocar mais uma resposta mais detalhada aí. Não seria apenas isso. Eu posso ler o meu? A Gabi ou a Dani já leu, né? Que tal a Gabi? A Dani já não leu? Não já Sim. leu a Dani? Sim, então vamos a Gabi, para ela também ter a oportunidade. Você fez, Gabi? Eu ia ler a 4, porque a 3 eu acho que o meu tá errado, então... Tá bom, tá bom. Tia, posso ler o meu? Então vai, leia o seu. Um dos mitos citados por Drauzio é o fato de correr não destruir os joelhos. Isso é um mito. Um dos mitos, olha lá, falar que a corrida, o correr, prejudica os joelhos. Claro que tudo tem um limite, né? Quem já tem problema no joelho, ele citou isso lá. Quem já tem algum problema, tem que ser aos pouquinhos, né? Uma recomendação, uma orientação do médico. Mas o mito de que correr prejudica os joelhos é um deles. Quem fez outro? Tem mais. Professora, posso falar o meu?
Pode. Botei esse do joelho e também eu coloquei o mito de que não é natural desperdiçar energia ao correr. Ok. Professora, eu coloquei. Mais um? Quem corre na academia tem desvantagem de quem corre na rua. Ok, então vamos ver aqui as respostas. Olha, ou a resposta. O mito de que correr prejudica os joelhos, o de que é necessário perder peso sempre antes de iniciar a prática da corrida, o de que quem corre em academia tem menos vantagens em relação a quem corre na rua. Quantas vezes eu já escutei isso? Nossa, o de que apenas pessoas mais jovens podem começar a correr, entre outros. Quem diz que é só os jovens que podem correr? Eu não sou jovem, não. Eu não gosto de correr, eu gosto de pedalar. Eu gosto de caminhar. Correr eu não gosto, não. Mas o mito de que só jovem pode correr, de forma alguma, né? Todos podem ter. Eu encontro, quando eu vou daqui para Porto Real, pedalando, eu encontro muitas pessoas de idade, assim, mais avançadas, mais do que eu, correndo, né? Na estradinha aqui de Floriano para Porto Real, que é ótima, e à noite eu sempre saio para dar uma pedalada até lá para descarregar. Encontro muitas pessoas caminhando, correndo e pedalando também. Então, são mitos aí dentro da entrevista que foram colocados. Agora vamos para número 4. Quem que E disse? o número 4 eu posso ler? A 4 é a Gabi. Tá, deixa eu ler a pergunta. De acordo com o médico, por que a prática de esportes evita problemas de saúde futuros? Ah, isso aqui é ótimo. Tia, eu vou ler, tá? Tá. Porque os esportes podem evitar doenças cardíacas, AVCs, deixar o colesterol melhor e melhorar a circulação do sangue. Ok, minha lindeza. Deixa eu só responder aqui. Tá bom, Elô? Já li aqui seu recadinho no bate-papo, tá? Então, vamos lá. Tem algum outro que queira responder? 2 participantes aqui levantaram a mão. Maria Luísa Correia e a Fortes. Vamos lá. Correia, o que você Eu colocou? coloquei assim: de acordo com o médico, ajuda a ter uma rotina, é um hobby muito divertido e evita problemas de saúde. Ok. E a Maria Clara Fortes, o que colocou aí na número 4? Eu coloquei, pois correr traz disposição e autoconfiança, além do fato de ser um esporte prático que previne sedentarismo e ajuda na saúde. Lindos, todas as respostas lindas aí, em joia. E olha só, e também aqui alerta, e realmente acontece, né? Muitas pessoas, um grande número de pessoas sedentárias que acabam que engordam mesmo, né? Desenvolvem diabetes e pressão alta. Então, a gente tem que buscar uma atividade física. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu costumo dizer muitas pessoas, e numa turma eu comentei isso, de um texto que a gente estava falando lá sobre os idosos. Meus pais, eles são idosos, né? Minha mãe com 75, 76, eu sempre fico na dúvida, e meu pai que faz 85 amanhã. Eles caminham todos os dias ao redor da casa, porque antes eles caminhavam na reta para Porto Real, mas quando veio essa pandemia, ao redor da casa. Então, é uma maneira de buscar a saúde com alguma atividade física. Isso é importante para cada um de nós, né? Então, de acordo com o médico, esse quadro poderia ser melhorado se as pessoas adotassem como hábito a prática de algum esporte, de alguma atividade aí que vocês se interessem em realizar, seja dança, seja um esporte, um futebol, algum outro esporte, mas que tenha essa prática para também aliviar todo o desgaste que vocês, quanto crianças, pré-adolescentes, também têm, né? Apareceu a caixinha aqui, faltando 10 minutos, mas deixa eu fazer mais uma pergunta. Vamos para número 5, que está acabando a nossa correção. Drauzio afirma que a corrida é um antidepressivo poderoso. Opa! Que argumentos ele usa para convencer o leitor? Muito interessante isso aqui. O que ele fala sobre isso, que é um antidepressivo poderoso? Quem quer ler a resposta? Eu posso ler, professora? Pois é, aí vão os mesmos, né? Vai lá, Maria Luísa Correia, a gente não pode ficar esperando muito tempo, né? Tem um Ailton... Não, tia. A Flores pediu para ler primeiro.
Para mim apareceu a caixinha da correia, não apareceu da Flores para mim, por isso que eu chamei a correia. É o que vem para mim aqui, eu não vejo todos ao mesmo tempo, eu vejo 4 apenas na lateral, 3 apenas na lateral aqui. Então, o que aparece para mim com a caixinha verde ou a mãozinha levantada é o que eu chamo. Então, vamos lá, Maria Luísa, qual? A Flores? Isso. Vai, Flores. Eu botei assim. Ele afirma que durante a corrida o corpo libera substâncias químicas que agem no sistema nervoso central, provocando prazer e relaxamento típicos dos exercícios. Ok, é isso mesmo. Não vou nem, adiante. Então, ele afirma que é um antidepressivo poderoso exatamente por isso. Durante a corrida, o corpo libera substâncias químicas que agem no sistema nervoso central. Importantíssimo isso, hein, gente? Provocando prazer e relaxamento típico dos exercícios. Falem isso aos pais de vocês, hein? Nós adultos precisamos mais do que nunca de uma atividade física. Não que vocês também não precisem, mas nós adultos temos uma sobrecarga grande aí. Leem esse texto aos pais de vocês, tá? Essa entrevista, leem juntinho com eles. Além disso, ele afirma que depois da corrida a autoconfiança aumenta, porque se tem a sensação de que é possível resolver qualquer problema. E é isso mesmo, tá? Quando eu vou pedalar, eu volto com um outro astral. É impressionante a energia positiva que vem para cada um de nós. Vou precisar parar aqui para a chamada. Então, temos que agilizar, hein, pessoal, que o tempo está curtinho. Lembrem-se, liguem o microfone e bate-papo ativado para imediatamente responder, vocês responderem e eu não ficar perguntando, chamando um monte de vezes, hein? Temos câmera ligada, Ana Clara e Ana Luísa, Daniela e Gabriela, Heloísa, Marília, e do 6º B, câmera ligada, temos Ailton, Luca, Maria Luísa Flores, Mariana, Micaela. Deixei de falar alguém na câmera ligada? Participação na aula, Daniela e Gabriela, Maria Luísa Correia, Marília. Do 6º B, participação na aula, Ailton, Luca, Maria Clara Fortes, Maria Luísa Flores, apenas esses, hein? Poucos participantes na hora da aula. Agora a chamada. Ana Beatriz. Presente, ok. Ana Clara. Ana Clara e a Ana Luísa. Antonella. Antonella. Arthur Poletti. Nossa, esse silêncio, o que significa para mim? Meu Deus, olha, Ana Clara, Ana Luísa... Presente, prof. Opa, o presente prof foi quem, hein? Arthur Poletti. Arthur Poletti, isso mesmo, Arthur Poletti. Beatriz Rive. Beatriz Rive. Ai, não adianta entrar na aula, mostrar o nome ali, se não responde chamada. Para a professora vai ter falta, hein? Se não tiver justificativa, algo parecido. Daniela. Presente. Gabriela. Presente. Heloísa. Presente. O Ian não está presente aqui, não vi o Ian entrando na aula. Isabela. Antonella, Ana Luísa, Ana Clara, Beatriz Rive. Ana Clara e Ana Luísa responderam. Isabela presente. Está faltando Beatriz Rive e Antonella. João Pedro. Presente, ok. Laura Carvalho, ok. A Luane, não estou vendo por aqui, não admiti a entrada dela. Manuele, ela não entrou. Presente. Ok. Maria Clara Souza. Presente. Maria Luísa. Presente. Marília. Presente. Vitor. Meu microfone estava ligando, Vitor está presente. Vitor está presente, ok. Então, Antonella e Beatriz Rive que não responderam, certo? Antonella e Beatriz? Oi. Eu te mandei uma mensagem no chat.
Ah, da Marina, eu vi aqui. Vamos para o 6º B. Eu estou com o chat aberto aqui. Obrigada, Laura. Vamos ao B. Peraí. Ailton. Presente. Ana Júlia. Ana Júlia. Cauã. Presente. Ana Felipe. Júlia está presente. Presente. Peraí, acho que deu Presente. confusão aí. Peraí. O Cauã está presente, certo? A Ana Júlia respondeu? Ana Júlia também. Também, ok. Felipe. Presente. Guilherme Santos. Presente, professor. Guilherme Davi. Presente. Gustavo. Presente. Gustavo, você não pode faltar a aula de redação, hein? Tá bom, Gustavo? Fique atento, 11h10, 11h15, aula de redação. Laura Mendonça, não. Luca? Luca? Presente. Lucas? Presente, professor. Maria Clara Fortes? Presente. Maria Luísa Flores? Presente. Mariana? Presente. Marina? A Marina, a Laura colocou, tá bom. Micaela? Presente. Nicolas, presente. Pedro Poletti. Presente. Pedro Chamarelli não está. Sofia. Presente. Ok. Sofia, não falte aula de redação. Você e a sua dupla lá que fez o anúncio publicitário, hein? Valentine. E a Yasmin. Alunos, daqui a pouquinho eu envio o link da nossa próxima aula. Enquanto temos um tempinho, vamos à última perguntinha. A última, na verdade, olha, e você, é uma discussão, se a gente estivesse em aula presencial, seria muito melhor a gente fazer uma roda de discussão, porque essa entrevista gera muitas conversas. E você ficou convencido de que a prática de atividades físicas, como esporte, corrida, dança, etc., faz bem para a saúde? O que acha de trocar alguns momentos com tablet e celular por uma atividade física? Converse com o professor e as turmas sobre o que você aprendeu. Então, essa perguntinha segunda aí, hein? O que acha? Que tal, alguns momentos, você trocar o tablet ou o celular por alguma outra atividade, né? Claro que nós estamos num tempo que não dá para sair, para fazer atividades assim, mas dá para a gente buscar algo, né? De alguma maneira, aos pais de vocês, tomando uns cuidados, ou uma vez por semana, ou algum dia dentro da casa de vocês, não sei, cada um, né? Se mora em apartamento é mais difícil, mas se mora em casa que tenha um espaço, um quintal, tem mais possibilidade de uma brincadeira, de uma atividade lúdica, que exerça isso aí, que fortaleça a saúde, ter uma vida mais saudável. E este ano, principalmente, a gente precisa buscar isso, alunos. Então, quem gostaria de responder rapidinho aí a número 6, dar a sua opinião, para a gente encerrar? Eu posso responder? Sim.